A semana que termina foi marcada pela mobilização em torno do chamado voto útil para encerrar a eleição presidencial no primeiro turno em 2 de outubro. A menos de 10 dias da votação, apoiadores do ex-presidente Lula defendem que eleitores de outros candidatos façam uma escolha pragmática para derrotar o atual presidente Jair Bolsonaro e evitar que a campanha se alongue por mais um mês até o segundo turno. A ideia ganhou reforço de artistas e de nomes de fora da órbita de Lula, como o ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, que foi autor do pedido de impeachment que derrubou Dilma Rousseff. Lula reuniu num evento 8 ex-candidatos à presidência, entre eles Marina Silva, Cristóvão Buarque e Henrique Meirelles. Aqui no Nexo, Durma com Essa falou sobre a tentativa do PT de criar uma frente ampla em torno do nome de Lula já no primeiro turno. E a Malu Delgado explicou o debate sobre o voto útil. Pesquisas de intenção de voto realizadas nessa semana mostram um cenário cristalizado, com oscilações dentro da margem de erro. Lula segue na frente e Bolsonaro se mantém em segundo. Em alguns levantamentos, o petista ampliou a chance de obter 50% dos votos válidos mais um, o que garante a vitória no primeiro turno. A mobilização em prol de Lula é alvo de críticas dos candidatos que estão atrás nas pesquisas. Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB, chamam a ideia de voto útil de antidemocrática. Ciro, em especial, tem intensificado os ataques ao antigo aliado petista e à esquerda em geral. Ele chegou a associar Lula e o PT ao fascismo. O Nexo detalhou a escalada do discurso de Ciro e como ela pode afetar o seu futuro político. O presidente Jair Bolsonaro usou viagens oficiais ao exterior para fazer campanha pela sua reeleição. Em Londres, para o funeral da Rainha Elizabeth II, ele discursou para apoiadores e disse que não tem como não vencer no primeiro turno. Em Nova York, fez a tradicional fala de abertura na Assembleia Geral das Nações Unidas, elencando feitos do seu governo e criticando adversários. O Durma com Essa mostrou que a imprensa internacional vê o presidente brasileiro com o temor de que ele tente promover uma ruptura democrática se perder a eleição. E no penúltimo episódio da minissérie Uma Crise Chamada Brasil, o podcast Politiquês tratou da ameaça golpista que paira com o protagonismo das Forças Armadas na política como um todo e no governo Bolsonaro. Na economia, o Comitê de Política Monetária do Banco Central encerrou o ciclo de alta da taxa Selic, iniciado em março de 2021. O Copom manteve a taxa básica de juros no mesmo patamar, de 13,75% ao ano. O Marcelo Rubissec contou o que esperar do Banco Central e da política monetária num novo mandato presidencial. Fora do Brasil, a semana foi marcada pelo início de uma nova fase da guerra na Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin anunciou a convocação de 300 mil reservistas para entrar no conflito e ameaçou os adversários com armas nucleares. As medidas acontecem em meio a uma contraofensiva da Ucrânia, que conseguiu recuperar alguns territórios desde o início do mês. 4 regiões sob controle russo estão fazendo referendos sobre a anexação ao país vizinho. O anúncio de Putin contraria o discurso de vitória que o presidente vinha mantendo para a população russa. O país registrou protestos e jovens tentam emigrar para não ter que ir para a guerra. Aqui no Nexo, Marcelo Montanini contou quais os riscos das ameaças nucleares feitas pelo presidente russo. Essas e outras notícias você lê no Nexo Jornal. Toda sexta-feira nós fazemos um resumo das principais notícias aqui no Extratos da Semana. Se você gostou, dê um like no vídeo e inscreva-se em nosso canal. E assine o Nexo Jornal.